Bloody Mary. Ou, em português, a Rainha Sanguinária. É um nome que quase toda a gente conhece. Mas será que a história da primeira mulher a reinar em Inglaterra se resume a esta alcunha tão terrível? Pois bem, é isso que vamos investigar. Esta é mesmo a pergunta central. E para lhe darmos uma resposta, temos de recuar no tempo e perceber como é que uma herdeira, que até começou por ser bastante popular, ficou com uma reputação destas para a posteridade. Ok, para desvendar este mistério, vamos seguir um caminho claro. Começamos pela sua chegada ao poder, que já por si foi uma aventura. Depois, mergulhamos na sua grande missão de vida, analisamos as fogueiras que lhe deram a fama, espreitamos outros aspectos do seu reinado e, no fim, tentamos perceber qual é, afinal, o seu verdadeiro legado. E vamos começar, claro, pelo princípio de tudo. A forma como Maria chegou ao trono não foi nada pacífica. Quando o seu meio-irmão, o jovem rei Eduardo VI, morreu, o futuro de Inglaterra ficou completamente em suspenso. A sucessão foi um autêntico drama, quase um guião de um filme. Maria, como filha mais velha do famoso Henrique VIII, era vista por muitos como a herdeira por direito. O problema? Ela era católica. Um grupo de nobres protestantes tentou um golpe de Estado de última hora e pôs no trono uma prima, a jovem Jane Grey. Mas Maria não ficou de braços cruzados. Juntou um exército, conseguiu apoio popular massivo e marchou para Londres. A verdade é que o golpe falhou em poucos dias e o Parlamento aclamou-a como a rainha legítima. Ela não roubou a coroa, ela foi buscá-la. E assim que se sentou no trono, Maria deixou bem clara qual era a sua prioridade número 1, a sua grande missão: desfazer a reforma protestante e fazer com que a Inglaterra voltasse a ser um país católico. Isto não era só política para ela, era uma convicção profunda. Para se perceber a importância disto, é preciso saber o que foi o protestantismo. Basicamente, foi uma revolução que dividiu a Igreja. O pai de Maria, Henrique VIII, foi quem iniciou a separação em Inglaterra. O irmão dela, Eduardo, aprofundou ainda mais. Aos olhos de Maria, ambos tinham cometido um erro gravíssimo e a alma de Inglaterra precisava de ser salva. E ela não perdeu tempo. Com a ajuda do Parlamento, começou a reverter tudo, passo a passo. Primeiro, anulou as leis protestantes. Depois, as igrejas, que tinham ficado muito mais simples, voltaram a ter missas em latim, estátuas, toda a pompa católica. E por fim, o passo mais radical. A Inglaterra voltava a estar sob a autoridade do Papa, em Roma. Em poucos meses, quase 20 anos de história foram apagados. Agora, para garantir que esta mudança era para sempre, Maria precisava de duas coisas: um herdeiro católico para lhe suceder e um aliado forte. A solução pareceu óbvia: casar com o príncipe Filipe de Espanha, a maior potência católica da altura. Só havia um pequeno problema: o povo inglês odiou a ideia. É verdade que, oficialmente, Filipe seria apenas rei consorte. O que é que isto quer dizer? Que ele seria rei, mas não teria poder para governar. Na teoria, parecia seguro. Na prática, o medo era enorme. O receio era que a Inglaterra, com o rei espanhol, acabasse por se tornar apenas mais uma peça no gigantesco Império de Espanha. E é aqui que entramos na parte mais sombria e mais conhecida do seu reinado. A parte que lhe deu a alcunha de sanguinária e que marcou a sua imagem para sempre. O crime chamava-se heresia, uma palavra que hoje soa antiga, mas que na altura tinha consequências muito reais. Ser herege significava simplesmente recusar-se a seguir a religião oficial do Estado, que agora era, de novo, o catolicismo. Era visto como um crime não só contra Deus, mas também contra a coroa. E a punição para quem não se arrependesse era terrível: a morte na fogueira. 283. Foi este o número aproximado de pessoas queimadas vivas por heresia durante os 5 anos do seu reinado. E o número por si só é chocante. Outros reis também tinham executado pessoas por motivos religiosos, claro, mas a escala e a forma tão pública e sistemática como Maria o fez gerou uma onda de terror por todo o país. E é importante perceber quem eram estas vítimas. Não se tratava apenas de grandes líderes da Igreja Protestante. A perseguição chegou a toda a gente. Padres, artesãos, agricultores, comerciantes e muitas mulheres simples foram executados por se recusarem a abandonar a sua fé. Isto criou um clima de medo que marcou uma geração inteira. Mas seria um erro pensar que o reinado de Maria foi só isto. A verdade é, como sempre, bem mais complexa. Para além das fogueiras, houve sucessos, fracassos e uma vida pessoal bastante difícil.
O seu governo foi um caso de dois lados da mesma moeda. Por um lado, sofreu uma derrota militar que foi uma humilhação nacional, a perda de Calais, o último pedaço de terra que a Inglaterra ainda tinha em França. Por outro lado, e isto é algo que poucos sabem, foi uma administradora surpreendentemente competente. Fez reformas económicas e fiscais tão eficazes que ajudaram a estabilizar as finanças do país durante décadas. Diz-se que a própria Maria sentiu a perda de Calais de uma forma muito pessoal. Esta frase, que a história diz ter sido dela, mostra o peso que essa derrota teve. Ajuda a humanizar uma figura que muitas vezes é vista apenas como uma fanática sem sentimentos. E a sua vida privada foi, na verdade, uma sucessão de tragédias. Tinha uma saúde muito fraca e sofreu 2 gravidezes falsas, que foram uma humilhação pública e um desgosto pessoal imenso. Sem um herdeiro, ela sabia que toda a sua obra de restaurar o catolicismo estava em risco. E no fim, a ironia suprema, foi forçada a nomear como sua sucessora a pessoa que mais ameaçava o seu legado, a sua meia-irmã, a protestante Elizabeth. Então, chegamos ao fim. Como é que a história se deve lembrar de Maria I? Vamos juntar as peças do puzzle. Bem, o seu legado é uma enorme contradição. Foi uma pioneira, a primeira mulher a reinar em Inglaterra de pleno direito. No entanto, a sua grande missão de vida, a restauração católica, falhou redondamente. Ao mesmo tempo, foi uma boa administradora, que deixou o país financeiramente mais são. Mas, inevitavelmente, nada disto conseguiu apagar a imagem que ficou para sempre, a da rainha sanguinária. O seu tempo no poder foi incrivelmente curto. Foram só 5 anos. Maria morreu em 1558, com apenas 42 anos, doente e sem o herdeiro com que tanto sonhou. A sua morte abriu a porta a um dos reinados mais longos e famosos da história inglesa, o da sua irmã, Elizabeth I, que rapidamente levou o país de volta ao protestantismo. Desta vez, para sempre. E assim, voltamos à pergunta inicial. Foi Maria uma líder profundamente religiosa, convencida de que estava a salvar a alma do seu povo, mesmo que usando os métodos brutais da sua época? Ou foi apenas uma tirana cega pelo fanatismo? Se calhar a verdade é que uma alcunha como sanguinária é demasiado simples para uma história e uma pessoa tão complicadas. E essa é uma daquelas questões para as quais a história não tem uma resposta fácil.